Vamos lá, pessoal. Tudo bom, hein? Bom, aqui é o Erasmo Santos que está falando, tá? A gente vai fazer essa videoaula hoje com a intenção de ajudar os colegas, que vai ter logo mais já vai ter uma prova final aí. Então a ideia é ajudar os colegas a se dar melhor aí na prova, entender um pouquinho mais sobre programação, né? Matéria programação, usando o nosso querido e amável gatinho aí, todo mundo gosta do Squash, tá? Então vamos entender a primeira coisa, antes de mais nada, vamos entender que o Squash, ele é a ferramenta, né? Ele é a linguagem de programação, né? Ele é com que eu vou produzir. Mas eu preciso ter conhecimentos de como fazer isso, não é nem de como usar a ferramenta, né? É de como colocar conteúdo nessa ferramenta. O principal é o conteúdo, né? Então, para começar, então, a gente vai voltar aqui nessa telinha do Scratch só quando a gente entender o que é que a gente tem que fazer. O que nós vamos fazer, afinal de contas, né? Então a gente vai ter que ir lá ver lá o enunciado para entender o que a gente tem que fazer, tá? Tá aí. E o enunciado, ele vai lá te fazer uma proposta. Como tem 3 enunciados aqui, para facilitar aqui, já vamos começar a nossa lógica. Vamos separar, vamos cuidar só de um assunto por vez. A partir de agora vai ser assim, tá? A gente vai tratar de um assunto por vez aqui. Vamos separar os assuntos e vamos tratando cada um. Por quê? A principal deficiência aí dos aspirantes a programador é exatamente essa: separar essas informações, interpretar um texto, tá? Então, quando a gente pega o texto aqui e consegue interpretar ele, aí sim, aí você já começa a ter elementos para produzir um programa, tá? Então a gente vai separar mais um pouquinho, porque ele vem aqui e fala assim, esse primeiro enunciado fala assim: para uma turma de 45 alunos, construa um algoritmo que determine a idade média dos alunos com menos de 1,70 m de altura, e B, a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então a gente vai dar mais uma separadinha aqui, porque aqui é esta parte de baixo, tá? Que a gente separou, onde tem A e B, é a minha tarefa. Eu não posso misturar com o restante é o restante. Mas o que ele quer é isso. O resultado que ele quer é esse aí, ó. Ele quer saber o item A e o item B. Então a gente primeiro vai ter que atender a isso aí. Vamos ter que primeiro atender ao resultado. Porque para a gente ter um resultado, você tem que pensar o seguinte: para a gente ter um resultado, a gente tem que buscar esse resultado em algum lugar, tá certo? No caso de programação, a gente tem que consultar estas informações em algum lugar. E onde estão essas informações? Nós não produzimos ainda. Então a parte de cima, né, é mais ou menos como é que seria a produção. Mas a parte de baixo, A e B, é muito claro. É o que eu quero de produto. É a minha produção. Então eu tenho que saber o que eu tenho que produzir. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui então. Então lá, ele está falando assim, a idade, né? Ele está falando aqui, a idade. Então idade é um produto. Então já vou marcar esse cara aqui embaixo, né? Então idade é um produto. Vou marcar aqui, idade. Eu vou ter que saber alguma coisa referente à idade. Aí depois ele vem aqui e fala para mim a idade dos alunos. Ô Erasmo, pô, mas você pulou a palavra média. A média também é importante. Você pulou 45 alunos lá em cima, é importante. Olha, média, essa parte operacional aí, tá? Média, 1,70 m, isso não me interessa agora. Porque eu vou ter que guardar isso dentro de algum lugar. E isso aí é a referência de alguém, não é o próprio alguém, né? Então não me interessa. Então por enquanto o que me interessa aqui, ó, é a idade, né? Aí, ó, alunos é mais que um. Atente-se a esse dado, hein? Alunos é mais que um. Então deve ter alguma coisa estranha aí, diferente, né? Vamos colocar alunos aqui também. Alunos é um dado.
tá certo? E a gente tem aqui, olha isso, olha, altura, tá certo? Nós temos também altura. Então vamos colocar aqui também a nossa altura, que é mais um dado. Tem mais algum dado? Tem, tá aqui, ó, altura, mas a altura já está lá. E depois ele tem média, a gente não vai mexer com isso agora. Alunos, de novo, já está lá. E 20 anos, que se refere, no caso, à idade, que já está lá. Então já temos os dados, tá? Eu não peguei 45 alunos, eu não peguei 1,70 m de alturas e não peguei 20 anos, porque são dados que se referem a alguma coisa. 45 refere-se à quantidade de alunos. 1,70 m refere-se a uma altura. Vai ter que ser guardado dentro, faz referência à altura, é um dado, né? E 20 se refere à idade, né? Então é um dado que vai fazer referência à idade. Então eu vou pegar aquilo que guarda o dado. Então por isso que eu peguei alunos, peguei idade e peguei altura, tá? É muito importante frisar isso aí. É frisar o que é, quais são os componentes, aonde é que eu vou guardar a informação que eu vou pesquisar, tá certo? Depois que eu guardar essa informação, aí eu vou ter que saber como eu vou, qual é o método, qual é o tipo de ferramenta que eu vou usar para buscar esta informação. Aí, então, para para armazenar essa informação. Então eu já sei, já tenho o tamanho, né? Já sei o tamanho seria o aluno, a idade, o recipiente, né? E a altura. Já tenho aqui o recipiente. Aí eu tenho que agora tratar, né, um método de guardar as informações aí dentro. A informação de aluno, a informação de idade, a informação de altura. Que para posteriormente eu vir aqui e fazer a leitura do que eu guardei. De alguma forma, né? Vai ter os seus parâmetros lá, que seria as ferramentas. Então depois eu vou ter que usar ferramentas para ir buscar esses dados e apresentar e atender o enunciado. Tá? Então a primeira parte a gente, entre aspas, né, a gente já está bem adiantado aqui, que seria criar os recipientes onde eu vou guardar as informações. Tudo bem? Que isto se chama variável. Tá? Alunos, idade, altura, neste momento a gente entende como variável, um recipiente que ainda está vazio. E por que se chama variável? Porque quando a gente pode guardar qualquer tipo de informação aí dentro, né? A informação agora pode ser 20, se fosse falar de idade, agora é 20, né? Depois pode ser 21, pode ser 22, pode ser 23. Ele pode mudar, ele pode variar. Se ele pode mudar, ele pode variar, né? É porque então, quando a gente está falando aqui desses caras, a gente está falando de variável, tá? Mas quando eu tenho, por exemplo, 20 anos dentro da idade, está marcado o número 20, quer dizer que a idade vale 20, e de repente eu preciso colocar um outro dado, 17, por exemplo, aí eu perco o que eu tinha lá. Eu tinha 20 e não tenho mais. Agora eu tenho 17. Tá? Naquele momento eu tinha 20, agora eu já troquei o valor. Então agora eu tenho 17. E se eu trocar de novo para 30, né? Eu perco 17, eu vou ganhar 30. Então a variável ela comporta uma informação de cada vez. Não é verdade? Uma informação de cada vez. No nosso caso aqui nós temos um problema, porque ele está tratando aqui de alunos. Ele não está tratando de um aluno. Que eu vou tratar um aluno de cada vez. Ora vai ser o aluno João, ora vai ser o aluno José, né? E ora vai ser o outro aluno. Não, ele quer tratar de vários alunos ao mesmo tempo, né? Nesse caso, uma variável só é pouco. Eu deveria então criar várias variáveis, né? Tipo aluno 1, aluno 2, aluno 3, né? Aqui no caso dele, ele está falando para criar 45 alunos. Então a gente vai ter que ficar criando variáveis, né? 45 variáveis, 45 recipientes vazios, que é para eu guardar 45 nomes, porque eu vou usar todos ao mesmo tempo. Não vai ser um por vez. Eu vou ter que ter todos disponíveis ali. Então eu não posso usar uma variável para ir circulando os 45 alunos. Não, eu tenho que usar 45 variáveis, né? E para falar a verdade, tá até fácil. 45 variáveis, né? Cansa um pouquinho, mas tá fácil. Imagina se o professor vem aqui e ao invés de colocar 45, ele me coloca 45 mil. Se você ia criar 45 mil variáveis, sacanagem, né? Então,
Para isso é que foram criado uma ferramenta para auxiliar na variável. Existem outras, tá? Mas a gente vai falar só do que interessa. Então, tem um tipo de variável que não chama mais variável, é um tipo de armazenamento que chama-se vetor. É a lista. Aquilo que a gente foi apresentado lá conheceu como lista, né? E o que é uma lista? É uma variável que ela tem várias posições, tá? Então é uma variável só. Mas quando você vai guardar a informação, você tem que dizer em que posição você guarda, né? Então nós já sabemos de cara que a posição número 1 existe, porque tudo começa de 1, não é verdade? Então, a posição número 1 existe. A próxima ocupa a posição número 2. Né? A próxima informação que eu mandar lá ocupa a posição número 3. Então, a mesma variável ela vai ter várias posições, né? De 1 a n, de 1 a quantas eu precisar. Né? No nosso caso, hoje, aqui, vai ser 45. Tá? Vai ser 45 e a gente vai usar alunos como lista. Então, a lista alunos, ela vai ter 45, em algum momento ela vai ter 45 alunos para a gente trabalhar. Depois a gente vai aprender como é que a gente faz para colocar 45 informações aqui dentro. Mas de momento, só para a gente ter aí uma ideia, a gente vai vir aqui nesse alunos aqui, para não ficar olhando para ele e pensar que esse alunos aqui é uma variável, a gente vai avisar a nós mesmos, porque nós vamos trabalhar com isso aqui daqui a pouco, que trata-se de um vetor, de uma lista. Tá? A lista, como ela tem várias informações, toda vez que a gente for acessar essa lista, a gente tem que dizer para essa lista em que posição nós estamos olhando, em que posição nós vamos armazenar ou que posição nós vamos ler. Posição 1, posição 2, posição 3. Onde é que está a informação? Onde é que eu vou guardar ou ler essa informação? E para isso a gente usa o índice, né? O index, né? Que lá no nosso Scratch chama-se item. Né? Índice, index, item, tudo é a mesma coisa e por nossa sorte tudo começa com i. Então vamos sinalizar a nossa informação aqui com i. Vamos colocar alunos, tracinho, i. Por que eu fiz isso? Agora virou uma coisa diferente? Não, virou uma informação visual, só para a gente ficar sabendo, que esse alunos aí, toda vez que eu olhar para ele, eu sei que ele não é uma variável, ele é uma lista, ele tem índice, tá bom? Continuando aqui o nosso raciocínio, se existem vários alunos, então eu não posso trabalhar com uma idade só para todo mundo. Porque quando eu perguntar, José tem quantos anos? Eu vou ter que já saber a posição que José está, para depois ir em outra lista e olhar a idade dele. Né? Porque não dá para colocar José 20 anos, dá para colocar José é uma coisa. Né? A idade é outra, mas eu tenho que fazer uma relação de um com o outro. Então como é que eu relaciono? Pela posição que ele está armazenado. Então se José estiver na posição 3, né? Se José estiver na posição 3 da lista alunos, eu vou olhar na lista idade e o que tiver na posição 3 da lista idade pertence a José. Eu vou olhar na lista de altura e o que tiver na posição 3 de altura é a altura de José. Então a gente vai relacionar uma lista a outra pela posição da escrita, né? Então você tem que imaginar isso antes de ir para o Scratch. Imagina uma lista cheia de nomes e do lado uma outra lista cheia de números, que é a idade, e outra lista cheia de números com vírgula, que é a altura. E a gente vai relacionar essas listas pela posição horizontal que ela se encontra, tá? Então, alunos, idade e altura vão ser relacionados por um índice. Então, eu vou colocar i para esse cara aqui, para já conseguir entender. E vou colocar também i para esse outro cara aqui, que é para eu saber que não é mais uma variável na hora da prova. Então eu vou até escrever aqui, olha. Vou vir aqui. Escrever certinho, né? Ó, escrevi contador errado. Então ele é um contador, certo? Contador. Por que ele é contador? Porque eu já sei o valor. O valor é um valor sequencial. Ele pode ser x é igual a x mais 1, ou x é igual a x mais 2. Mas vai ser sempre 1, ou sempre 2, ou sempre 3. Ele não muda. Tá? E ele vai acrescentando sequencialmente aquele número. Tá? Então é o contador. Agora, quando eu não sei quanto que vai entrar, então a gente vai acumulando aqueles valores. Então quando for
o número não for sequencial, for um número que o programa vai entregar para a gente, aí, ou o usuário, alguma coisa, aí acumulador. Aí ele vai ser um acumulador, tá? Diferença básica entre um e outro eu vou deixar por aqui para a gente lembrar caso precise. Durante aí mais para frente um pouquinho. Tá bom? Foi o último conceito. Agora a gente vai lá para o Scratch. Tudo bem? A gente vai lá para o Scratch e agora vamos ter que enfrentar o gatinho. Então, chegando aqui, tem esse monte, puta merda, preciso nunca mais ver esse gatinho, hein? E tem os nossos conceitos. O que é os nossos conceitos de uma maneira rápida e prática? É que a gente, primeira coisa, vai ter que criar os lugares para guardar essa informação, né? A gente tem que saber quais e quantos são os recipientes. Depois que a gente souber quais e quantos são os recipientes, a gente vai ter que dar um jeito de armazenar a informação, né? Armazenar toda a informação, no nosso caso são 45 alunos, né, que tem idade e tem altura. E depois que a gente armazenar, aí sim que a gente vai ver o item A e o item B. Tá bom? Então a gente começa um programa sempre pelas variáveis. Sempre vai ser pelas variáveis. Que no nosso caso aqui, a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter aqui só uma variável, né, que é I. Lembra? A gente só tem o i como variável. Vai aparecer mais durante o programa, tá? Mas a gente vai, por enquanto, deixar só o i, que é para ficar fácil o raciocínio, tá bom? Então eu vou criar uma variável, tá? Sempre lembrando aqui para criar apenas para esse ator, né? Não vamos falar dessa outra parte aqui, que quando tem dois atores, não é essa, a ideia da videoaula não é essa, então a gente vai ficar preso aqui mesmo. E o nome da variável podia ser seu nome, o nome da variável, tá? Mas a gente coloca i, que é para ficar fácil a gente lembrar que i trata-se de um índice, de um item, né? Para a gente controlar os itens, controlar em que posição que está o item que a gente vai trabalhar, tá? Criei aqui, ok. Muito bem, ele cria tudo isso aqui, a gente vai aprender a mexer nisso aqui já já, tá bom? O que mais que eu tenho que criar? Ele falou que eu tenho que criar lista, então eu vou criar lista. Mesma coisa, tá? Somente para esse ator. Só que eu não sei o nome da lista, então eu posso vir aqui e olhar o nome da lista. Vai ser lista alunos, idade e altura, certo? Então a gente já sabe que é lista por quê? Porque eu marquei aqui, ó, para não esquecer. Eu marquei que é lista, marquei que é i, tá? Então vai ser alunos i, não é isso? Que é a primeira lista. Então vamos lá, alunos i. Pronto, copiei e colei aqui. Criou aqui a primeira lista. Tem mais alguma lista? Tem sim. Tem mais uma lista lá, que é idade i, que vai trabalhar com as idades dos alunos. Então eu crio mais uma lista. Essa lista também é somente para esse ator. Vou dar um Ctrl V aqui, ela já apareceu. Ó, apareceu aqui, mais uma. Tem mais alguma? Sim, tem mais uma. A gente vai lá e pega aqui a altura I. Eu sei que é lista porque eu coloquei um izinho para marcar, para eu não esquecer, mas eu coloquei um izinho ali. Eu sei que ela trabalha com índice, com item, né? Então eu vou criar aqui uma lista também somente para esse ator. Ok, olha lá. Ctrl V. Primeira parte do programa, que parece que é uma bobeira, gente. Já está feito. Isso é muito importante. Isso aqui, vamos dar uma ajeitadinha aqui, que a gente não é relaxado, né? Vamos dar uma ajeitadinha aqui e tal. Muito bem. Muito bem. Agora que a gente já tem já os nossos recipientes, né? As nossas variáveis, a gente vai começar a entender o que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, vamos mandar ele começar quando clica e vamos parar para pensar um pouquinho. Ele está me dizendo aqui no enunciado que eu tenho que para uma turma de 45 alunos. E a gente já sabe que a gente vai ter que repetir um processo 45 vezes, que é para guardar 45 alunos, tá? Então, se a gente já sabe que a gente vai repetir um processo 45 vezes, né, então a gente vai pegar o controle aqui e vamos falar, olha, repita até. Não vou colar lá não, tá? Vamos conversando com ele separado aqui. Depois que a gente for entender o raciocínio, depois que entender o raciocínio, a gente vai vir com ele aqui e vai colar ele para começar a funcionar. Mas vamos trabalhar com ele separadinho aqui e entender. Tá? Então esse laço de repetição, tá? Ele está rodando, tá marcando 10, mas eu preciso de 45. O que eu fiz até agora? Eu avisei que o que eu colocar aqui dentro
desse espaço vai acontecer 45 vezes. Tá certo? E o que eu preciso que aconteça? Eu preciso encher os meus recipientes, trabalhar com as minhas variáveis, com os meus vetores, as minhas listas, né? Então, aqui na lista eu tenho como inserir uma informação, tá vendo? Insira, tá? Agora já é Scratch, não é mais programação, agora é ferramenta. Agora já estamos aqui aprendendo a mexer no Scratch, tá? Usar a ferramenta, né? Então vamos lá, a gente vai ter que inserir. Só que ele vem aqui e fala, você pode inserir 3 coisas, mas uma de cada vez. Então isso quer dizer que eu vou ter que usar esse insira 3 vezes. Não é isso? Concorda comigo? Se eu posso inserir um de cada vez, ó, não é isso? Um de cada vez, o que vai acontecer? Eu não consigo trabalhar, então eu tenho que pegar 3 desse. Vamos obedecer a ordem que a gente criou aqui, que foi altura. Só para ficar de uma maneira lógica, né? Alunos. Mudou para alunos. E idade mudou para idade. Mas afinal de contas, o que eu estou fazendo? Eu vou inserir alguma coisa aqui. É isso que tem que fazer? Tem que inserir. Que é para eu conseguir ler. Muito bem. Deixa aqui de lado. Vamos continuar o raciocínio. As listas estão lá, perceberam? Estão vazias. Essa aqui por um acaso ficou cheia aqui, mas foi porque eu dei um clique aqui, mas isso não vai acontecer. O usuário não vai dar clique em lugar nenhum, né? Então, a gente vai ter que dar, tá vendo? A gente vai ter que dar jeito de preencher isso aí. Ou então, você poderia simplesmente criar um pergunte, né? Poderia vir aqui, que eu não aconselho, né? Mas você poderia vir aqui, pegar esse pergunte e perguntar 45 vezes. Aí você vai ter que perguntar o nome 45 vezes, a idade 45 vezes e a altura 45 vezes. Já estamos falando de 135 operações. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está automatizando. A ideia é automatizar essa informação. É fazer rodar 45 vezes, encher aquelas listas lá e pronto. Tá certo? Então vamos lá. Então a altura, a gente vai ter que colocar um número aqui. Se eu colocar um número aqui, tipo 1,80 m, né? Aí ele vai ter todos os alunos com 1,80 m. Aí não vai dar certo a pergunta, porque aqui ó, o enunciado fala assim, ó, a altura média. Então a altura média vai ser 1,80 m, porque vai estar todos com 1,80 m. Então não vai furar aqui o enunciado, né? Então a gente tem que fazer isso aí mudar sozinho. Como é que eu faço isso aí mudar sozinho? O programa oferece essa condição. Porque ele tem essa ferramentinha que ele fala assim, ó, escolha um número entre um valor e outro valor. Então é isso aqui que a gente vai usar. A gente vai escolher um número para inserir aqui dentro. Como as pessoas aí, geralmente, né, quando estão praticando alguma coisa na escola e tudo mais, vamos entender que esses alunos aí não são alunos tão pequenos, então vamos entender que eles, no mínimo, têm 1,5 m, tá? Então a gente vai escolher um número entre 1,5 m, 1,5, ok? Até 5 metros? Não tem ninguém que tem 5 metros de altura. Então a gente vai ter que escolher uma altura mais ou menos aí de 2,10 m, que é uma altura de piscina mais ou menos. 2,10 m. Então, esse carinha verde aqui, ó, ele vai se incumbir de escolher um número entre 1,5 e 2,10. Que número que ele vai escolher? Sei lá. Ele escolhe, tá vendo? Escolha um número. Você só dá o parâmetro. Ele vai escolher entre 1,5 e 2,1. E a gente pega essa informação e fala assim, ó, tá aí, ó. Toda vez que passar por você, você me diz a altura. E ele vai pegar essa altura e guardar dentro da lista. Certo? Em que posição? Que posição que já está ocupada no momento, imaginando um processamento? Nenhuma posição está ocupada, então ele vai pegar a primeira. E quando ele voltar, ele vai de novo guardar. Mas já tem a primeira ocupada, ele vai guardar na segunda, então ele sozinho faz a lista para a gente. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá certo? Bom, aí ele está mandando inserir o nome de aluno. Esse cara aqui só insere número, não insere nome. Ferrou, né?
Acho que não. Não ferrou nada. A gente vai vir aqui e vai inserir um número qualquer de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 45, igual ele pede? Não. Para esse caso, essa ferramenta, infelizmente, ela não vai funcionar. Porque como ele escolhe qualquer coisa, ele pode escolher 2 vezes a mesma coisa. Aí vai ter, e como não vai ser nome, vai ser, vamos entender que é um número de matrícula, né? Porque aluno 1, aluno 2, né? Número de matrícula, número de chamada, sei lá. Então, se ele escolher 2 vezes o mesmo aluno, então vai ter 2 alunos com dados diferentes, porque o outro lado da lista, que é a idade e a altura, vai ter outras referências, então vai furar também o nosso preenchimento. Então a gente não vai usar esse. A gente vai usar, na verdade, a variável de controle. A gente vai falar assim na posição I, tá? A gente vai falar assim, olha, insira I. O que é I? Nada. I é 0. Então a gente vai daqui a pouco vai ter que criar um mecanismo para fazer I virar 0, depois virar 1, depois virar 2, depois virar 3. E tem que obedecer, gente, esse critério aqui, hein? 1 tem que estar no 1, 2 tem que estar no 2, 3 tem que estar no 3. Então a gente vai ter que cuidar desse controle. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Vamos só montar aqui a estrutura. Tá bom? Então ele vai armazenar o que tiver dentro de I lá em aluno. Tá bom? Na próxima posição. Como eu não estou dizendo que posição vai, ele vai na próxima posição. A próxima, nesse momento, é 1, porque não tem nada, então é 0, né? Então a próxima depois de 0 é 1. E depois que ele passar de 1, vai ser a 2 e assim por diante. Então ele vai fazer aí a próxima. E idade? Como é que a gente vai tratar a idade? Idade vai ser da mesma forma que a gente tratou a altura. A gente vai pegar aqui e vamos escolher uma idade entre, né, um número e outro. Vamos dizer aqui que a gente vai admitir alunos na nossa escola a partir de 10 anos. E nessa escola estuda alunos até, por exemplo, 30 anos. Tudo bem? Então ele vai escolher um número entre 10 e 30. Ele pode escolher 10, 11, 12, né? 29, 30, qualquer número entre 10 e 30. E o número que ele escolher, ele vai armazenar aqui dentro, tá? Que vai fazer referência ali à idade I. Que posição ele vai colocar? Na próxima disponível. Se fosse agora, na posição 1, porque não tem nenhuma próxima disponível. Não tinha nada, nada é 0, né? Então, depois de 0 é 1. E na próxima volta, como já está 1, ele vai colocar na 2, depois na 3, né? Assim por diante. Vamos ver se isso funciona. Vamos colocar aqui. Então, esse é o nosso processo. E esse aqui é o nosso método, né? Esse é o método. Ele vai repetir 45 vezes. O quê? O que tiver aqui no meio. Que é o quê? É o processo, né? Então, vamos colocar aqui esse processo lá no meio para ele repetir 45 vezes. De cara, a gente já vê que tem um erro. Estamos analisando aqui o programa, tá? De cara a gente já vê que tem um erro. E o erro é aqui, ó. Esse I não se movimenta. I vale 0 e vai continuar valendo 0 sempre. Então a gente vai ter esse problema do aluno aí com o valor 0. Sempre. Não vai mudar. Para isso a gente vai ter que criar aqui o que? Um contador. Lembra? Que a gente aprendeu o que é contador? Contador. Olha lá. É o que? É igual x é igual a x mais 1. Não é isso? Ele vai sempre fazer um incremento naquele mesmo valor, que é o que a gente precisa. A gente precisa do quê? Primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, então ele vai de 1 em 1. Então x é igual a x mais 1. E lá no Scratch, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em variável e pede variável, é o i, tá? E pede para mudar, tá, a variável para um valor. Certo? Qual é esse valor? Vai ter que estar 0, né? Ela começa com 0. A gente vai ter que mudar, vai ter que colocar aqui dentro alguma coisa que mude ela para 1, depois mude para 2, depois mude para 3, né? E na nossa fórmula lá, ele está falando que eu estou usando, ó, x é igual a x mais 1. Então eu vou ter que achar no nosso Scratch onde é que tem o mais. Olha lá. É esse cara aqui, ó. Tá certo? Então, ó, já resolvi uma parte, ó. X é igual a x mais 1.
né? Mais 1. E cadê o outro x? Porque aqui tem um x, ó. X. Cadê o outro x que vai aqui? X é igual, né, a x mais 1. Então você vem aqui, tem que pegar. Que seria o x, nesse caso seria o i. Pegar mais um i. E entender o que a gente fez. Olha que bagunça que a gente fez aqui, ó. A gente está mandando a variável i mudar para ela mesmo mais 1. Se fosse nesse momento, ela ia virar 1, porque não tinha nada nela. E quando a gente passasse de novo, ela ia virar 2, tá? Porque ela já tinha 1. E na próxima 3, e assim por diante. Então, nesse caso, a gente já conseguiu resolver o problema dela ficar mudando toda hora, né? Para cada hora ela colocar em uma posição de acordo com a volta. Aí vem um outro problema agora. Onde é que eu coloco isso aqui, meu? Coloca embaixo, aqui no meio, aqui nesse outro meio, logo aqui no começo. Coloca onde? Eu coloco embaixo aqui. Eu coloco, no caso lá, eu coloco em cima. Onde é que eu coloco isso aqui? Em cima. Acaba em tudo quanto é lugar. Ó. Aí complica a vida, né? Então a gente tem que saber onde é que vai. Então, como ele vai ser incrementado, ele vai ter que obrigatoriamente estar dentro do laço. Dentro desse laço aqui, ó. Repita 45 vezes. Ele vai ter que estar aqui dentro. Se ele estiver fora, não adianta nada. Tá certo? Apesar que você viu que preencheu um monte de coisa aqui, mas isso aqui não quer dizer nada, tá? Não se ilude, não. Isso aqui, quando você clica, ele faz um monte de coisa que é para teste. E a gente não vai aprender a testar. Não vamos aprender a mexer em Scratch. A gente tem que aprender programação. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse aqui vai ter que ir dentro. Mas aonde? Ele vai logo no começo? Vai aqui no meio? Aqui nesse outro meio? Vai no final? Dentro do laço? É só você pensar. Se ele começa com 0 e eu tenho que guardar na posição 1, eu não posso deixar acontecer esse monte de coisa para depois mudar. Eu tenho que vir aqui e colocar ele logo embaixo para ser a primeira coisa que aconteça. Tá certo? Tem que ser a primeira coisa que acontece. Aí, quando ele entra no laço, na primeira vez, x já começa, y já começa, desculpa, i já começa a valer 1. Assim que ele entrar, i começa a valer 1. Tá certo? Aí ele entra com o valor que ele tinha e começa a valer 1. Aí a gente arrumou um outro problema, porque na primeira vez vai funcionar. Mas na segunda vez, vai acontecer o quê? Ele termina a primeira vez com o valor de 45, i vai valer 45. Na segunda vez que ele rodar o programa, i vai valer 46 e não 1. E vai dar zica, tá? Vai dar tudo errado. Olha lá, tá vendo? Tamanho 48, tamanho 54. Por quê? Tá vendo aqui onde eu estou mostrando? Desse outro lado aqui nas listas. Porque não está com controle, tá? Então eu tenho que vir aqui, ó, antes de começar a história, antes de começar o processo, fora da lista, e ajustar o meu i para 0. Tá? Ele tem que obrigatoriamente, antes de entrar nesse laço, valer 0. Aí sim, ele valendo 0, quando ele recebe 1, ele vale 1 na primeira volta, e na primeira volta todo mundo vai ser colocado na posição 1 da lista, e ele também vai ser colocado na posição, o número 1 vai ser colocado na posição 1, né? Igual tá aqui, ó. Aqui, número 42, essa aqui é a posição 42, o que tem lá dentro tem um 0. Posição 50, o que tem lá dentro? Esse monte de número. Posição 44, o que tem lá dentro? Número 12. Tá? Então o que vai ter lá dentro? Vai ter o valor de i. E i nesse momento vai valer 1. Então vai casar o número 1 na posição 1. Conseguimos. Por quê? Porque a gente se assegurou aqui em cima de que ele vai começar com 0. Tá bom? Tudo bem até aqui? A gente vai fazer mais uns ajustes agora. Então vamos só dar uma repassada aqui para ver se vocês entenderam. Tá bom? Então o que eu fiz? Eu vim aqui e defini. Vou desmontar isso. Olha lá. Eu defini quantas vezes iria passar o meu processo baseado na quantidade informada de alunos. Tá? 45 vezes. Então, eu já sei que meu laço é um laço que ele vai usar 45. Não é nada de enquanto e tal. É exato. 45 vezes. Ponto. Vai acontecer o quê? Ele vai rodar 45 vezes e vai processar o que tiver aqui dentro. Mas aqui dentro não tem nada, né? Então a gente vem aqui e criou o nosso processo. O nosso processo vai ser assim. Ele vai
A primeira coisa, cada vez que ele passa, ele vai acrescentar um AI, que vai ser usado lá embaixo. Tá? Então, I ele entra com algum valor que a gente não sabe ainda, mas ele recebe o valor mais um. Tá certo? Aí, tá, acabou o I. Vamos conversar de outra coisa agora. Aí ele vai inserir dentro de altura um número escolhido entre 1,5 e 2,10. Tá? Vai inserir aonde? Na primeira posição disponível. Primeira posição disponível. Sempre enfia na sua cabeça. A primeira não vai inserir no número 1, nem no número 2, nem no número 3. Ele vai inserir na primeira posição disponível. Na próxima posição. Então, se ele tiver no 0, ele vai inserir. Ele começa como 0, ele vai inserir na posição 1. Se ele já tiver no 500, ele vai inserir na posição 501. É na próxima disponível. Tá certo? Aí, ele, nesse caso, ele vai inserir na 1. Aqui também ele vai inserir na 1, porque a gente já setou ele aqui, mais um, para ele ficar juntos, né? E aqui, ele vai inserir o que? Ele vai inserir a idade, ele vai escolher um número entre 10 e 30, e vai inserir aonde? Na próxima posição disponível. Ok? Nesse caso, posição 1. Se fosse posição 1, posição 2. Se fosse 500, 501, né? Cansado sabe disso já, né? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui dentro para virar um processo. Então ele vai repetir 45 vezes isso aqui. Vai dar certo na primeira vez, mas na segunda, esse I vai estar na posição, o ponteiro vai estar lá embaixo, vai estar no ponteiro, vai estar na posição. Quando eu falo ponteiro, gente, eu falo isso aqui, ó, tá? O ponteiro vai estar aqui, ó lá, 88, e vai estar, a gente está sem controle, percebeu? Então ele vai estar na posição 88, se fosse o caso. Quando a gente fosse rodar, I é igual a I mais 1, ele ia ser 89. Aí ia colocar o número 89 dentro do aluno 1. Olha que loucura. Aí não quer saber. Nunca ia perder toda a consistência, né? Então, para isso, a gente vem aqui e fala, ó, antes de você começar, você vai mudar I para 0. Por que 0 mais 1 é 1? E eu vou estar na posição 1, então vai ser 1 para 1. Vai ficar 1 na posição 1. Né? Foi isso que a gente fez. Somos espertos, né? Nem tanto. Sabe por quê? Porque a gente cuidou dessa situação, mas tem mais esta situação da altura, e tem mais essa situação da idade, e tem mais essa situação do aluno, que a gente agora está falando, não mais de dados que nós vamos incluir, nós estamos falando de posição. A agulha, tá vendo lá, o ponteiro, ela parou aqui no 88, tá vendo? E se eu começar a clicar por aqui, fazendo, ele vai continuar fazendo bagunça, entendeu? Ele vai fazer um monte de vezes aí. Cada vez ele vai somando. Então esse cara também precisa ser controlado. Só que esse cara a gente controla diferente, a gente não muda ele para 0. Ele já tem uma função própria por se tratar de uma lista, por se tratar de um vetor. Então ele tem uma função própria que ele apaga os dados, tá? Essa função aqui. Então ele apaga os dados na primeira posição. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que apaga da última? Também não. A gente quer que apaga todos os dados. A gente quer que zera, deixa a lista branca. Tá? Mas que lista? A lista altura. Né? A lista, nesse caso, a lista altura. Tá vendo que já zerou lá? Olha aqui. Ó. Eu cliquei aqui, se fosse um processo, ó, tá vendo? Já teria zerado. Mas só que mesma coisa, ele só faz uma por vez. Ou ele vai fazer altura, ou ele vai fazer idade, ou ele vai fazer alunos. Né? Então a gente vai precisar da mesma coisa. A gente vai precisar vir aqui e pegar mais 2. Pode até colar já. Olha lá. Nós vamos pegar todos eles e vamos falar que vai zerar tudo. Quer zerar tudo. Mas zerar tudo do quê? De altura, de altura, de altura? Não. Vamos sempre obedecer a sequência do que a gente criou aqui, só para a gente não se perder na hora da leitura, tá? Para ficar organizado. Então a primeira que a gente criou foi a altura, já está. A segunda é alunos, então vamos mudar isso aqui para alunos. Olha lá. Alunos. A outra é idade. Eu mudo aqui para idade. Idade. O que eu fiz, afinal de contas? Eu estou apagando, tá? Quando eu chego aqui, ó, olha lá no... Quem é esse aqui? A altura já foi. Vamos pegar aqui a idade, ó. Vou dar um duplo clique aqui em idade. Olha lá. Zerou. É isso que eu quero que faça. Entendeu? Eu quero que quando eu passar por esse processo, ele vai iniciar o programa aqui na bandeirinha. Então, antes de começar qualquer coisa, eu já estou ajustando tudo. Eu já estou ajustando a altura, estou limpando.
Estou limpando o que tem dentro de aluno, os dados. Isso aqui são os dados, tá? Os dados que estão dentro de altura, os dados que estão dentro de aluno, os dados que estão dentro de idade. E todos eles, tá? Em todas as posições, eu estou limpando. Depois eu venho aqui e estou mudando o aluno para a posição, mudando o índice, né? Para a posição 0, porque eu vou acrescentar mais um e eu quero que ele caia certinho, um com um. Então eu estou fazendo aqui o meu ajuste. Vou encaixar aqui. Tá certo? E com isso, a gente pode já fazer o primeiro teste para ver se a gente conseguiu atender a primeira coisa que a gente queria nesse programa, que é armazenar as listas, tá? Armazenar 45 nomes dentro destas listas. Para depois que a gente fizer isso, aí que a gente vai vir aqui para começar a fazer as pesquisas. Tá bom? E por que a gente fez isso? Para não precisar ficar digitando 45 nomes de aluno, 45 idades de aluno e 45 alturas de aluno. Tá bom? Vamos ver se nossa proeza funcionou? Vamos lá. Olha isso. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Perceberam que aqui saiu tudo sortido, ó. Posição 41, 14. Posição 42, 20. Posição 43, 18. Tá errado? Não, não tá errado, porque essa aqui é da idade, ó. Tá? E a idade tem que ser sortida mesmo, porque a gente vai trabalhar com alguma coisa falando aqui ó, sobre idade média, então tem que ser idades diferentes, porque senão não dá para tirar média, vai ser idade igual. Aí não dá para tirar média. A altura também foi sortido. A altura, tá vendo que a gente determinou que é de 1,5 até 2,10. Então pode ver que não tem ninguém menor que 1,5 e nem ninguém maior que 2,10. Então tá todas as alturas aí desse povo todo aí, com todas as idades, que nenhuma idade é menor que 10, né? É de 10 acima, e nenhuma idade é maior que 30, ou seja, de 30 até 30, né? 30, 29 para baixo. Agora aqui sim. Aqui foi aquele tratamento do I. Olha lá. Aqui tem que estar certinho. Ó, 1 é a posição e 1 é o dado. Tá? O aluno na posição 1 tem a matrícula 1. O aluno na posição 2 tem a matrícula 2. Tá? O número de matrícula, RGM dele lá. Então, a posição 3, matrícula 3. E quando a gente for trabalhar com esses dados, olha lá. A gente vai parar o nosso I. E vale quanto agora? Ah, vamos dizer que vale qualquer número. Vamos dizer que o I vale 5. Então, I vale 5. Se eu olhar para essa lista, eu vou ver o conteúdo, o dado número 5. Tá certo? Se eu continuar valendo 5, mas eu olhar para essa outra lista, eu mandar lá processar essa outra lista, ele vai olhar para a posição número 5 e vai enxergar este valor aqui, na posição número 5, que se refere a quem? Ao aluno número 5, que tem a idade, esse aluno número 1 metro, olha, o cara tem 13 anos e tem 1,72 m, velho. Olha lá. Aluno número 5, ele tem uma altura de 1,72 m, quase 73, e ele tem aqui, ó, 13 anos. Então, cada vez que eu olho para um lugar e o I está valendo o número 5, eu olho para essa lista, vale 13. Olho para essa outra, vale esse número grande. Olho para essa outra, vale 5. Tá? Casamos 5 com 5 para dar certinho aqui. Então, foi um sucesso a criação de dados. Deu certinho. Agora vamos para a parte que dói. Essa parte foi a brincadeira. Foi só o aperitivo. Vamos agora fazer as consultas. Meu amigo. Vamos fazer a consulta. Se quiser dar uma pausada e tomar uma água, entendeu? Até aconselho de você dar uma pausadinha nesse vídeo agora. Eu não vou pausar, eu vou direto, tá? E vai lá, toma água, que agora é pauleira. Agora pra frente aqui, você vai ter que pegar todo esse conhecimento que você teve. Depois você volta o vídeo, tá? Com calma, tá? Repassa essa primeira parte várias vezes. Percebeu que eu coloquei tudo separadinho, né? Que é pra gente entender como é cada item. Fui montando bem devagarzinho, explicando cada um. Porque depois que junta, aí vira isso aqui, ó, que você tá vendo. Aí já fica mais difícil, né? Então, quiser dar uma relaxadinha agora, que agora a gente vai entrar na outra parte. Essa parte que a gente fez agora, a gente armazenou os dados, né? E essa segunda parte que a gente vai fazer agora é a parte que é para a gente fazer a leitura dos dados, tá bom? Então vamos lá. Se você foi, você foi. Se você não foi,
Agora que vai começar. Vamos ler o enunciado. Vamos ver aqui. Ele está falando aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular a idade média. Então vamos separar, igual a gente tem costume de separar as informações. Nós vamos trabalhar só com isso aqui agora, tá? O resto não me interessa. O resto eu não quero nem saber. Só quero saber disso. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos interpretar. A idade média. Então a primeira coisa que complica é isso. O que é média, gente? O que é média? Explica aí. Eu não tô aí, né? Pensa pra você. Você conseguiria falar para quem tá do seu lado? Falar agora no telefone para alguém? Escrever no WhatsApp para alguém? Falar assim, olha, você quer saber? Eu vou te contar aqui. Você sabe o que é média? Eu vou te explicar o que é média. Todo mundo sabe na cabeça, mas não consegue, às vezes, explicar, entender o conceito de média. E se você não entender o conceito de média, você não vai fazer esse exercício. Concorda comigo? Se você não souber passar o que é média, você não vai conseguir fazer exercício. Tá bom? Você tem que ter noção da média que nada é uma coisa. Nada é uma coisa. E zero é outra coisa. Vamos explicar isso? Vamos lá. O que é média? Média é o resultado da soma de fatores, ok? É o resultado da soma de fatores dividido pela quantidade de fatores. Ok? Então, qual que é o fator? Então, eu vou somar os fatores, né? Então, 1 mais... Opa, esse mais meu tá estranho. 1 mais 2 mais 3 mais... Tira esse aqui daqui. 4 mais 5. Olha, então, quem são os fatores? São os números, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 são os fatores. Ok? Ele é igual a quanto? 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. E 10 mais 5 é igual a 15. O que eu falei? Que a média é a soma de fatores dividido, não é isso? Pela quantidade de fatores. Quantos fatores tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fatores. Dividido por 5. Tá certo? Então, a média é isso aqui, ó. Que, no caso, daria, se fosse fazer realmente essa conta, seria 15 dividido por 5, 3. Então, a média, e por um acaso, você vê que coisa, matemática é um negócio chato, né? Por acaso o 3 está no meio, ó. Brincadeira, né? Porque é a média, tá? É a média. Então, a média da soma, né? A média é a soma de fatores dividido pela quantidade de fatores, tá? Então, se eu tiver 5 fatores, eu divido por 5. Vamos dizer que aqui fosse 0. Cuidado com a sua resposta agora, hein? Se aqui fosse 0, lógico que ia mudar o resultado, tá? Eu não vou mudar o resultado, porque a gente não está fazendo conta de matemática. Então, nem precisa disso aqui, então. Tá? Vamos pensar de um outro jeito. Então, se eu mudasse isso aqui, então eu ia dividir por quanto? Se eu colocasse 1 mais 0 mais 3 mais 4 mais 5, eu ia dividir por quanto? Eu ia continuar dividindo por 5, porque eu continuo tendo um fator, 2 fatores, terceiro fator, quarto fator e quinto fator. Tá? Eu ia dividir por 5 mesmo. Agora, se eu não tivesse ele aqui, vamos ver. Eu ia dividir por quanto? Terminou com 5, hein? Pensa aí. Terminou com 5. Dividir por quanto? Por 4, porque só tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fatores. Certo? Então eu ia dividir por 4. Tá? Pensa no seguinte. Pensa assim. Pensa no seguinte, é do Marcelo. Né? Pensa da seguinte forma, então. 5 alunos fizeram provas. Então, são 5 fatores. Então, a minha média, eu vou ter que dividir por 5. Tá certo? Vamos repetir agora. Desses 5 alunos, um aluno tirou 0. Espero que não seja nós, né? Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, um aluno tirou 0. Então, eu tenho que considerar que esse aluno fez a prova. Então, eu vou dividir por 5 do mesmo jeito. Ele tirou 0, tá? Mas ele conta como aluno que fez a prova. A nota foi 0. Então, eu tenho que somar todas as outras notas, mais 0 e dividir por 5. Entendeu?
Agora, se esse aluno não fizesse prova, ele estaria fora da média, que é uma coisa que não acontece, né, na vida real. Mas se ele não fizesse prova, então não poderia considerar nota porque ele não tinha nota, tá certo? Então o meu fator de média seria por 4. Tá claro o que é média? Podemos continuar? Então, a média, vamos só deixar certinho aqui, se caso precisa voltar aqui para falar alguma coisa, tá montadinho, né? A média, então, é igual à soma de fatores dividido pela quantidade de fatores. Tá bom? Então, vamos voltar aqui à nossa conversa. Então, a idade média. Então, se a idade média dos alunos ele quer saber, ele quer que eu pegue todos os alunos, né, e divide pela quantidade de alunos. Quantos alunos eu tenho? 45. Então, eu vou pegar a idade deles, somar tudo e dividir por 45. É isso? Não. Porque ele veio aqui e complicou a nossa vida. Ele colocou aqui, ó, com menos de 1,70 m de altura. Então tem uma condição. Tem uma condição. E agora a gente vai ter que pensar como é que a gente vai resolver esse problema. Não é a média dos 45 alunos. De todos os alunos. Ele só quer os alunos que tenham menos que 1,70 m. Olha lá. Menos que 1,70 m. E menos que 1,70 m tem alguns aí, 1,58 m. Olha lá. Tem alguns, hein? Olha lá. 1,51 m, 54 m. Tem. Quantos tem? Não dá pra ver, né? Mas ele quer que pegue somente os que tenham menos que 1,70 m. Então ele criou aí uma condição. Agora de pouco, a gente veio aqui no Scratch e criamos esse repita. Esse repita aqui, tá? Ele é um controle de laço. Ele de repetição. Ele faz laços de repetição, tá? Ele não faz laços de condição. Para condição é um outro cara, tá? Esse cara aí, a gente poderia ler essa questão aqui, você vai descobrir quem é esse cara agora, de uma outra maneira. Poderia ser assim, ó. A idade média de os alunos, não, só calcule a idade média se o aluno tiver menos que 1,70 m. Só calcule a idade média se o aluno tiver 1,70 m. Então, nessa brincadeira aí, você já percebeu que eu falei se. Então, a gente vai usar a condição se. Tudo bem? Lembra do se? Aí você já lembrou de quem mais que você lembrou? Do cara que vem junto, né? E o se não? Então, muito cuidado, tá, turma? Cuidado. Tem hora que a gente usa o se. Só o se. E tem hora que a gente usa o se e o se não. Tá bom? Eu até falo, para de ser futriqueiro, para de cuidar da vida dos outros, né? Por quê? Porque quando a gente usa o se, você quer saber só daquilo. Tá vendo que a gente está tratando as informações todas separadas? Porque aquela parte lá, a pergunta número 2, te interessa agora? A outra pergunta de baixo? Ela te interessa? Não, né? Pô, então deixa ela para lá. Então quando a pergunta for uma coisa só, ele está falando aqui, ó, com menos de 1,70 m, e se não, ele está mandando fazer alguma coisa? Não. Então não é da sua conta. Então você não tem que colocar o se não. É só se, tá? A gente vai usar só o se. Agora quando ele falar assim, se tiver 1,70 m, faça uma coisa. Se não tiver, faça outra. Aí tem que colocar o se não, porque ele está mandando fazer duas coisas ou mais diferentes. Quando for uma coisa só, inclusive cabe se não dentro de se não, cabe se dentro de se, tá? Então, muito cuidado com isso aí, porque isso aí dá confusão, tá? A gente vai usar uma coisa simples agora, mas acho que a gente vai ter oportunidade nos outros exercícios de falar um pouquinho mais sobre se e se não, tá? Mas o se a gente vai usar ele quando? Quando for uma pergunta única. Fez uma pergunta e você quer uma resposta dentro de uma condição, é só se. Não, ele fez uma pergunta, mas ele na condição ele te dá duas opções. Aí não é um simples se. Ele dá duas ou mais condições. Aí é um se, se não, e talvez se não, e um se não dentro do se não, e começa aquela bagunça, tá? Que não interessa agora. O importante é saber quando eu uso se e quando eu uso o se não. Nesse momento agora aqui, a gente vai usar quem? O se, tá? E só que o se, ele vai ter que usar também o menos. Alunos com menos de 1,70 m, né? Então, a gente pode ler menor também, né? Alunos menor que 1,70 m. Então, só tire a média, né? Lembra?
a média, ok? Dos alunos se estiver menor, se for menor que 1,70 m. É isso. Vamos fazer? Vamos lá fazer. Pô, a gente já fez praticamente tudo então, hein? Ficou fácil agora. Vamos ver. Tá vendo? Eu tenho o C, então. E tem o se, então, se não. Aquele assunto que a gente falou agora de pouco, que a gente não vai tratar agora. A gente vai usar o se. Vou colocar fora, tá? Eu sempre trato fora, para depois a gente grudar, para não virar aquela bagunça. Tá? Se o quê? Tá falando seu aluno, né? Seu aluno tiver mais que menor, for menor. Opa, então se é menor, eu já venho aqui e já procuro o menor. Esse aqui que é o menor ou é esse, gente? Esse aqui? Esse? Ou esse aqui? Esse, né? Menor. Para a esquerda. Menor que quanto? O que eu sei eu já vou fazendo. Menor que 1,7. Menor que 1,70 m. Então se ele encontrar 1,70 m, né? Mas quem vai encontrar? Quem vai encontrar 1,70 m? De quem a gente está falando? Do aluno, né? Então é lá nas variáveis. Mas não é uma variável. Ele é um quê? Uma lista, né? Um vetor. É um vetor, é uma lista. Então, como a gente não está acrescentando, a gente só está olhando o item, então a gente está olhando o item, né? E aqui a gente pode mudar, você sabe, né? A gente está falando de aluno, de altura, na verdade, né? Então, mas podia mudar para aluno, podia mudar para idade. Mas esse cara que a gente usa, porque esse cara, ele mostra o item, né? Esse aqui insere, para preencher a linha. Lembra que a gente usou? O outro apaga, a gente também já usou. Agora tem esse aqui. Esse aqui ele olha para o item. Ele olha para o item na primeira posição. Ele olha para o item na última posição. Ele olha para o item em qualquer posição, ele que escolhe a posição, ele sorteia uma posição. Mas a gente não quer isso, a gente quer olhar para um item específico. A gente quer olhar para o item daquele momento que a gente está controlando, né? Então ele quer olhar para o item I. É o item daquele momento que a gente controla, né? Que vai ser 1, 2, 3. A gente vai controlar isso também. De novo. Ele passou para essa parte de baixo do programa para fazer a consulta, a gente vai ter que sair controlando praticamente tudo, tá? Então vamos lá. Então ele vai olhar para o item. O que quer dizer esse I, gente? De novo, a posição que o ponteiro está naquele momento para olhar para a altura, tá? Então ele vai ser aqui. Se naquele momento, ok? Se naquele momento o I, né? Se naquele momento a altura for menor que 1070, então tá aqui. Agora ficou bonitinho, certo? Se naquele momento a altura for menor que 1,70 m, faz o que tiver aqui dentro. Aí entra o processo. Faz o que tiver aqui dentro. Para a gente não perder muito tempo, a gente já sabe o que. A gente vai ter que tratar o I. Se tivesse passado o programa inteirinho, chegado até aqui e começasse aqui, o I estaria valendo quanto? Ele veio de lá de cima, né? Chegou aqui, terminou. Quanto valia? Quantas vezes ele passou? 45. Quanto valia? Agora. 45. E pra gente não serve, tá? A gente quer dar uma olhada no I, mas a gente quer dar uma olhada no I na primeira posição. Tá certo? Então a gente tem que fazer um tratamento. Mas só que a gente vai fazer um tratamento, a gente está falando do C aqui. No que a gente vai fazer tratamento? Ele vai ter que passar quantas vezes para ele consultar? Quantas consultas ele vai ter que fazer para saber quantos alunos têm altura menos que 1,70 m? Quantos? Isso aí. Acertou. E lá vamos nós para mais um. Repita. Faltou colocar isso aqui dentro de um repita. Como é que ele vai fazer quantas consultas? Uma vez só ele vai consultar? Não adianta. Ele vai ter que consultar quantas vezes? 45 vezes. Tá certo? O que? Vai ter que consultar se. Ah, lá pode juntar já. Ele vai ter que consultar 45 vezes se aquela altura daquele momento é menor que 1,70 m. Essa é a consulta. Tá bom? Mas só que quando ele chega aqui, ele está com uma posição
45. Então ele já vai entrar com a posição 45. E pra gente não adianta. Então a gente vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. Vai mudar isso para 0. Tá certo? Vai mudar isso aqui para 0. Então a gente vai lá. Mude I para 0. Pronto. Então ele saiu de 45, problema dele. Não quero nem saber dos problemas dele. Quero saber agora da minha consulta, que aqui foi para armazenar. Agora aqui eu quero consultar. Então ele começou como 0. Então quando ele entrar aqui, ele vai estar valendo 0. Para mim não compensa. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer ele mudar para 1. Tá certo? Então ele vai ter que mudar para 1. Então eu venho aqui e peço. Mas você não vai fazer I é igual a I mais 1? Tanto faz. Nesse caso aqui, ó, ele está adicionando 1 do mesmo jeito. Eu coloquei daquele jeito e vou manter daquele jeito lá, só para vocês entenderem aquilo que eu havia explicado. Tá? Que I é igual a I mais 1. Tá? Mas isto aqui, tá? Ou isso aqui vai dar o mesmo resultado. Por quê? I está valendo 0. Adicione I a 1, não é somar I é igual a I mais 1? Não é verdade? Então é a mesma coisa que isso. Isso aqui é para ficar explícito, para você entender o que a gente fez. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é fazer I valer 1. Eu vou tirar daqui e a gente vai fazer fora. Entender primeiro, depois a gente junta. Tá? Deixa aqui pertinho, sem encostar. Então a primeira coisa que lá dentro, tá? Isso aqui é a programação que vai aqui dentro, mas eu vou fazer fora. Então a primeira coisa que ele faz é ajustar o ponteiro. Ele vai olhar para a informação que tem dentro da posição 1, tá? De quem? De altura, tá certo? De altura. Então ele vai chegar aqui dentro de altura e vai olhar para a posição 1. Aí o que ele tem que fazer? Se a altura for maior que o... Cadê? Menor do que o 1,70 m, ele tem que calcular a média. Se ele calcular a média, ele não vai ter que acumular os valores que ele encontrar. Lembra? Ele não tem que acumular. Ele não está acumulando aqui, ó. Olha lá. Ele vai acumulando, acumulando. O que vier de número aqui, ele vai acumulando e vai somar tudo. Não é isso? Ele vai somando tudo. Então ele vai usar, agora não é mais um contador. Ele vai usar um acumulador. Tá certo? I é igual a I mais 1. Tá certo? Então vamos lá. Então ele vai ter que fazer aqui um acumulador. Esse acumulador... Cadê? Não pode ser I. Porque I já está sendo usado por controle. É um acumulador que vai guardar o quê? A soma. Lembra que eu falei lá atrás, no comecinho, que a gente ia criar outras variáveis no decorrer? Eu não quis criar aquela hora para não confundir. São essas variáveis. São as variáveis já de consulta. Tá? Então está faltando aqui uma variável chamado... Aqui, não esquecer essa parte, né? Chamado soma. E vai ter mais uma, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir qual que é. Tem mais uma variável que a gente vai falar dela daqui a pouco. Isso aqui deveria ser criado no começo do programa, tá? Mas para não confundir, eu criei agora conforme a gente vai precisando delas. E para que a gente vai usar essa soma? Para acumular o valor. Tá? A gente vai vir aqui e fazer a mesma coisa lá. Ó. Vai acumular. A própria soma. Olha isso. Oh, caramba. Peraí, calma aí que escapou. Tá certo? Então ele já posicionou I. Cada vez que ele entrar aqui dentro, tá? Ele vai pegar a pessoa e vai somar essa pessoa. Fazer a soma para achar a média. Tá? Mas ele vai somar quem? Ele vai somar as idades. Tá certo? Então soma é igual a soma de quem? A soma da idade. Não é a idade que ele está pedindo? Aqui, a idade. Né? Então eu tenho que trabalhar com a lista de idade. Eu encontro a altura. Tá? Encontro a altura. Eu pesquiso a altura. Quando eu acho a altura,
Eu já estou com o meu I na posição daquilo que eu encontrei em altura. Aí eu olho para a lista do lado e vou encontrar a idade na mesma posição. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então eu venho aqui, deixa fora aqui, e pego, depois a gente monta tudo. A idade. Como eu vou olhar para ela, é item, né? Então eu olho para a idade. Vamos montar esse negócio agora? Que posição eu vou olhar aqui para a idade? Para a posição I. Falei que esse aqui ia ser pegada? Falei para você sair, tomar água, lembra? Então, esse aqui é a idade. Eu olho para um, mas eu pego o outro. Tá? Então, o que eu vou somar? Eu vou somar a idade. É a segunda coisa que eu faço. Vamos entender o que eu estou fazendo? Que tal entender o que a gente está fazendo? Vamos lá. A gente entrou. I valia 0, passou a valer 1. O que é I? É o ponteiro. Então o ponteiro está na posição 1 de altura. Então é isso aqui que está acontecendo. Aqui, ó. Tá vendo aqui a parte de altura? Onde é que o ponteiro está? Eu trouxe o ponteiro para cá. Foi só isso que eu fiz. Adicione 1 aí. Não, vai com o I para 0, eu estou fora. Né? Quando eu coloco 1, eu venho para cá. Para esse 1 aqui, tá vendo? 1 de altura. Aí eu vou entrar nessa condição. Se, né, eu já estou nessa posição. Eu já fiquei nessa posição. Então, se 1 for, então, esse cara aqui, ó. Então, já pode até ir para lá. Vai ficar sozinho aqui mesmo. Fica fora, tá? Então ele vai olhar aqui, ele vai colocar 1. Ele vai olhar. Se a altura na posição 1 for menor que 1,70, é menor? Não. Então ele pula. Ele não faz nada. Ele vai embora. Aí ele roda. Vem aqui. Agora ele adicionou 1 aí. E tinha 1. Com mais 1 ficou 2. Então agora ele está olhando aqui, ó. Tá vendo? Nesta posição aqui. Nesta aqui onde o mouse está. Tá vendo? Ele está olhando para cá. Ele olha para cá e vê o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? 1.73. Ele está querendo quem? Quem é menor que I. Como não atende a condição, o que ele faz? O que o programa vai fazer? Passa direto e repete. I valia 2. Adicionou 1 e vale 3. Item 3 de altura. Item 3 de altura. Está aqui. Item 3 de altura, não é isso? Se item 3 de altura for menor que 1.7, é menor? É menor. Então ele entra aqui dentro e faz alguma coisa. E o que ele faz? Ele vem aqui e guarda dentro da variável soma, que é um acumulador, né? Ele vai somar o que tem, tá? Somar, não sei quanto tem aqui. Então ele vai pegar o que ele tem e vai somar mais o que tem na idade. Olha aqui, ó. Idade, em que posição? Nesse momento, na posição 3. Então, ele vai somar isso aqui. O que tem aqui? Tem 25. Tá certo? E quanto tinha em soma? Nada. 25 mais nada. Então, nesse momento, soma passou a valer 25. Ele entrou. Ele vai dar a volta de novo. I valia 3. Adicione 1 aí. I passou a valer 4. Tudo bem? Posição 4 de altura. Ele vem aqui e olha a posição 4 de altura. Posição 4, tá vendo? Quanto tem aqui? 2,10. Ele pergunta, é menor que 1,70? É menor? Não. O que ele faz? Não faz nada. Ele não entra aqui. Tudo bem? Ele não entra, ele passa direto e sobe. E valia 4. 4 mais 1, e agora vale 5. Também é maior. Ele não entra. Também é maior no 6. Ele não entra. Ele vai continuar fazendo essas voltas, tá? Também é maior no 7. Ele não entra. Quando ele chega no 8, aí ele entra. Quando o I está valendo 8, ele entra. E faz o quê? Ele vai somar. Lembra quanto valia soma? Lembra? Aqui, ó. Valia 25, que era da posição 3. Mas agora ele está na posição 8. Então ele vai ter que somar. Soma, que já está lá dentro, que vale 25, mais o que tem na posição 8.
E na posição 8 nós temos 11 em idade. Tá entendendo? Ele pega 25 e soma mais 11. E soma vai acumular para 36. E ele vai procurar o próximo caso. Vai fazer isso quantas vezes? 45 vezes. Tudo bem? Então vamos lá. Então ele está acumulando as idades lá. Olha que legal. Já fizemos mais uma parte. Mas ainda não atendemos o exercício. Porque ele está falando o quê? Que ele quer a média. E o que é a média? É a soma dos fatores dividido pela quantidade de fatores. Não é isso? Então, aí vem a pergunta. Quantas vezes ele vai passar aqui dentro? Não sei. Nem você, nem eu, nem ninguém sabe. Se a gente não contar, a gente não vai saber. Tem que, cada vez que ele entra, aqui nessa condição aqui, ó, de ser, que ele vai lá e soma, além de somar, além de acumular, eu tenho que contar também. Então essa é a última variável que estava faltando, que é uma variável para a gente contar. Tá aqui, ó. Conte. Podia colocar o seu nome, colocar o meu nome, qualquer nome. Mas para fazer sentido, né? Não é que quando eu escrevo conte ela vai sair contando. Ela não conta sozinha, tá? Não pode esquecer de marcar aqui, tá? Ela não vai sair contando sozinha só porque o nome dela é conte. Não, a gente dá um nome que faça sentido, né? Podia ser qualquer coisa aqui, mas eu coloquei conte. Pronto. E como é que eu conto mesmo? Ela é igual a ela mais um. Não é assim? É igual eu estou fazendo aqui com o adicione. Com o i, né? Adicionando um toda vez que eu passo. Então, cada vez que eu passar aqui, eu quero que conte. Eu entrei aqui, quantas vezes? Eu quero saber, no caso, quantas vezes eu entrei aqui. Para isso eu tenho que contar. Então, eu venho aqui e pego esse 1. Quando é que eu conto? Quando eu entrar. Tem que ter certeza que eu entrei. Então, é aqui que eu coloco. Ok? Entrei, somei e falo, ó, não tinha nada. E contei mais um. Então, agora tem um. Não tinha nada. Contei mais um, ficou um. Agora tem um. Agora dei a volta, tinha um. Com mais um, entrou aqui duas vezes. E ele está somando. Percebendo que ele tá, cada vez que ele entra, ele soma. Ele entra, ele vai somando. Ele entra, né, soma. Soma. Mas cada vez que ele entra, eu conto quantas vezes ele entrou. Aí eu vou conseguir chegar nessa situação aqui. Ó. Eu consigo somar tudo. Tá? E consigo saber quantas vezes ele entrou. Então eu vou pegar o quê? O resultado e dividir pela quantidade de vezes que ele entrou. E com isso, né, nós vamos ter a nossa média. Tá bom? Vamos lá fazer isso? Então, cada vez que ele entra, ele conta mais um. Então, essa parte aqui, a gente já terminou. Né? A parte de conseguir fazer o mecanismo. Mas ele está falando para a gente informar. Então, tem que vir aqui no Scratch e informar. Como é que eu digo alguma coisa para alguém? Assim, ó. Diga. Né? Vem aqui e fala diga. Quando é que ele diz? Quando acabar tudo. Tá? Esse diga já é resultado. Ele não pode ir dentro do laço. Ele não pode. Ele tem que. Acabou tudo, a gente coloca ele aqui. Tá? Então, vamos só. Como a gente já terminou, vamos encostar isso aqui. Tá? Só porque a gente já terminou. Só falta colocar o diga agora. O resultado dessa bagunça. E olhando aqui no enunciado, nós percebemos que então a questão A está dizendo o seguinte: a idade média dos alunos com menos de 1,70 m de altura, né? Então isso aqui que vai ter que falar, ele vai ter que dizer isso, a idade média dos alunos com menos de 1,70 m de altura. Aí nós vamos copiar isso aqui, lógico, e vamos acrescentar aqui, isso aqui, né? Vamos acrescentar dá um espaço, e lá nós vamos ter que falar isso aqui, que é a soma disso tudo, né? Dividido pela quantidade de fatores. Lembra que a gente já tinha feito isso? Só que não é esse número. Lá pra gente vai estar assim, ó. Vai estar soma, que foi onde acumulou tudo, dividido pela quantidade de vezes que passou, que é o conte. Tá certo? Então a gente vai pegar isso aqui. Vamos copiar até aqui. Até o E. Tudo bem?
Vamos copiar, estou dando Ctrl C aqui, estou copiando. E lá no programa nós vamos pegar a variável soma e vamos dividir pela variável cont, com aquela ferramentinha que a gente já conhece. Tem uma ferramentinha de soma que a gente conhece, a gente vai conhecer uma outra lá agora de dividir, tá? E uma outra que a gente vai conhecer agora também, que é uma que é bem legal aqui, que ela deixa a gente juntar, porque como são duas informações, não dá para colocar tudo aqui dentro desse diga, não dá para colocar tudo aqui, certo? Então nós temos que vir aqui, pegar essa aqui, ó. Olha, se junte aqui, ele não quer vir, olha que ele já vem, olha lá. Pego o junte e põe dentro do diga. Então eu posso colocar agora duas coisas diferentes. A primeira coisa é a nossa cópia, né? A idade média dos alunos, tal, que a gente já copiou de lá. Que não pode esquecer depois desse aqui, não pode esquecer de sempre dar um espaço, porque senão ele cola na outra informação. Pronto. Então deu espaço, não vai mais colar na outra informação. E qual é a outra informação? Não é a quantidade total acumulada dividido por quantas vezes ele passou aqui nessa condição. Então, se é dividido, a gente já pega aqui esse carinha aqui de dividido. Pode pôr aqui dentro já direto, não tem problema. E nós pegamos agora as variáveis, né? Aqui, a variável soma. A variável soma, que vai ser dividida pela variável cont. O que a gente fez aqui? Vocês entenderam? Foi feito? Primeiro que não cabia toda a informação em uma caixinha só. E não dava para colocar tudo isso em uma caixinha só. Então nós pegamos e juntamos, né? Usamos esse junte aqui para escrever a frase, para dar sentido à frase. E juntamos com quem? Com a média. E o que é a média? É a quantidade dividida pela quantidade de fatores. É a soma total, né? Acumulada, dividida pela quantidade de vezes que ele passou aqui nessa condição de C. E colamos isso aqui, ó. Colou aqui, acabou o programa. Então agora nós vamos rodar a primeira vez para ver se ele atendeu a letra A. Vamos lá? Tá. Vamos ver. Vai ter que dar a mensagem agora, né? 5 segundos. A altura média é 19,333,333. Né? Vai dar alguma coisa sempre próximo de 20. Tá? Já fica com isso em mente. Por quê? Porque se a gente for somar o menor com o maior, dá 40. Né? E a soma dos dois dá 40. E como são 2, divide por 2. Então daria 40 por 2, daria 20. Então sempre a média vai ficar alguma coisa próxima a 20. Quer ver? Vamos rodar outra vez. Olha lá. Tá rodando. Tá colocando de novo números aleatórios. E agora, 21,6. Tá vendo aqui? 21,6. Mais uma vez, para ver que nunca dá a mesma coisa. É aleatório, mas ele sempre acha a média. Olha lá. A média é 17. Agora tem mais um truquezinho que a gente pode colocar para ficar bonito o programa, para ficar apresentável. Que tem vezes que a média dá esses números quebrados aqui, difícil de ler, né? Aí, ó, assim, ó, 18 ponto, tal. Então, para isso nós temos mais uma outra ferramentinha aqui, que chama-se arredondamento. Tudo bem? Então, o que a gente pega? A gente pega a nossa continha e coloca dentro do arredondamento. Então, o valor que der de resultado agora da média já vai ser um valor redondo. E vai parar de aparecer aquele monte de número. Vai ficar sempre um número só. Né? Igual eu disse, alguma coisa em torno de 20, 21, 19, 18, 22. O próprio 20. Vamos ver. Olha lá.
21. Tá vendo que não tem mais aquele monte de vírgula? Esse é o efeito do arredondamento. É um número redondo, não tem vírgula alguma coisa. A média é 20. Olha lá, tá vendo? Média é 20. Mais uma vez. Última vez, tá? A média é... Tem que ser redondo, hein? Vamos ver. 19. Então funcionou. Funcionou e nós podemos ir para o item B. E pasme, o item B vai demorar muito pouco. Quase nada. Né? Se você for parar e pensar aqui, você vai ver. Vamos ler lá o enunciado do item B. O que ele está dizendo. Só para você entender por que vai demorar tão pouco. Perceba que aqui ele está falando a idade média. Ele quer o quê? A idade média. Tudo bem? Então ele olha para a altura e fala assim, com menos de 1,70 m. Então ele olha para a altura para separar quem tem menos que 1,70 m. E depois ele acha a média disso. Mas ele quer a média da idade. Ele olha para a altura e quer a idade. Aqui está exatamente o contrário. Ele olha para idade com mais de 20 anos. Mas ele quer a média de quê? Da altura. É o contrário. Percebeu que é a mesma conta? Se você for perceber aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Um fala de um jeito e o outro fala exatamente o contrário. Presta bem atenção aqui. A idade média dos alunos com menos de 1,70 m de altura. Certo? Aqui ele fala ao contrário. Olha aqui. A altura média dos alunos com menos de 20 anos. Você conseguiu perceber isso? Aqui. Então, na verdade, a fórmula já está feita. O que mudou aqui é que antes ele olhava para 1,70 m para dar a média de idade. Agora ele vai olhar para a idade para dar a média da altura. Então já está feita a fórmula. Vamos lá ver? Olha isso. O que vai mudar? Um outro recurso que nós temos no Scratch é o seguinte, que nós podemos vir aqui e duplicar, para não precisar fazer tudo de novo. Então eu posso duplicar uma parte do meu algoritmo, ou até todo ele, tá? Então eu venho aqui, botão direito, e peço para o quê? Duplicar. Tudo bem? Ele duplicou. A gente põe isso aqui para baixo, mais para baixo, para não atrapalhar. E vamos encostar esse aqui. Tá? Então já duplicou. A parte de programação eu não preciso mais. Vamos só entender o que nós vamos ter que mudar. Vou separar aqui para você entender o que está acontecendo. Essa aqui é a novidade, tá? É o que a gente vai fazer agora. Ele já estava feito. Esse aqui é cópia do de cima. Então, é tudo igual. Mas o que muda é que ele olhava para a altura. E agora ele vai olhar o quê? Para a idade. Outra coisa, ele fala altura menor que 1,70 m. E lá ele fala, presta atenção aqui, a pegadinha do professor, hein? A média dos alunos com mais. Ó, aqui é mais. Aqui ele falava menos. Então a gente vai ter que trocar também outra ferramenta lá. Aqui vai ter que ser maior. Né? Lá está menor, pode ver. Aqui está menor. Então isso aqui a gente troca. A gente tira isso aqui. Pega o símbolo de maior. E põe aqui. Pega isso aqui. E põe aqui. Pode jogar isso aqui fora. Não preciso mais disso. Então, com idade maior que 20 anos. Pronto. Agora ele vai olhar para a tabelinha, para essa tabelinha aqui, ó, de idade, e vai procurar o que é maior que 20. Quando ele encontrar, aí ele entra aqui para somar quem? A idade? Não. Agora ele vai somar a altura. Entendeu? Ele vai pegar, vai olhar para a idade que é maior que 20 anos, aí ele entra. Quando chega aqui, ele vai somando a altura. Certo? Simples, simples, simples. Então eu já posso até encostar aqui. Faltou alguma coisa?
Faltou alguns ajustes, né? Porque agora a mensagem não pode ser mais a idade média. Essa mensagem aqui já não vale mais. Tem que ser uma mensagem de acordo com o enunciado lá. E a mensagem aqui está escrito que não é a idade média, é a altura média. Concorda comigo? É a altura média. Então vamos levar isso aqui, vamos dar um Ctrl C nisso aqui. Certo? Vamos lá. Ctrl C. E venho aqui e coloco na altura média com mais de 20 anos, espaço é minúsculo fica melhor, né? Muito bem. Aí nesse caso aqui o arredondamento não vai dar certo. Por quê? Porque a idade tem que ter as vírgulas, né? Não existe uma pessoa que tem 1 metro, outra que tem 2 metros, né? Outra que tem 3 metros. Existe uma pessoa que tem 1 metro e alguma coisa. Sempre é contado centímetros. Então nesse caso aqui o arredondamento não funcionaria bem. Então a gente vai ter que trabalhar sem o arredondamento. Então a gente tem que sempre prestar atenção que ferramenta que a gente está usando, que às vezes ela é boa para uma coisa, mas não é boa para outra. Tá certo? É isso aí, gente. Vamos testar, ver se ele fala as duas coisas que o enunciado pede. Então vamos rodar. Uma arredondada, a primeira frase ele vai dar, a gente já testou. Olha lá. 19, arredondado, né? Altura de altura. Agora ele vai ver, ó, com mais de 20 anos, 1,81 m. Quase 82. Vamos de novo. Ele vai primeiro passar por aqui, ó, tá? Primeiro ele passa por aqui. Vai dar a primeira resposta. A idade média, né? Tá aqui. Aí depois ele continua. Aí ele vai falar essa parte de baixo, tá vendo? Que vai obedecer a vírgula. Sem vírgula por causa do arredondamento, com vírgula porque não tem arredondamento. E acabou, turma. Acabou por aqui. E eu espero ter colaborado com vocês aí na resolução desse problema aqui de programação, né, usando o Scratch. E eu vou publicar agora em seguida o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4 também comentando, tá bom? Espero que vocês gostem aí e até a próxima. Tchau, tchau.